Olá, boa tarde, bom dia, né. Estava eu estava aqui meditando sobre algumas questões, né, lendo lendo o Phaedon, do Platão, né. É um texto que sempre me pega emocionalmente, né. É um texto que isso eu comento várias vezes com colegas meus, né. É um é um texto que me faz chorar, né. Mas não só pela questão da sensibilidade de Platão ao escrever o Phaedon, né, mas porque o tema da morte, principalmente de uma morte tão honrosa, né, sempre me colocam a questionar, né, a respeito da minha própria morte, né. E talvez esse seja o a característica, esse seja o fato marcante de que o lado literário de Platão é tão positivo, é tão forte, é tão grande, né. O fato de que os seus textos mexem com uma pessoa, não só, com estímulos intelectuais, né, mas, como, né, levar reflexões filosóficas, mas também a questões existenciais, né, como, por exemplo, a própria morte. E por que eu digo, né, que é tão honrosa? Claro, né, o principal motivo, é claro, é a morte de Sócrates não ter sido posta, né, e eu digo, ele não ter aceito essa morte, eh, porque ele realmente cometeu algum crime, né, que é claramente falso, mas porque foram por princípios os quais ele decidiu prosseguir com aquela condenação, né. Digo, seus alunos estavam lá dispostos a cometer outros crimes e tirá-lo de lá, né, mas ainda firme nos seus princípios, né, ele decidiu se manter lá na prisão e cumprir com o que foi, né, prometido pela corte, né. Mas eu sempre me pego a pensar se porque todo o diálogo platônico do Phaedon, principalmente, né, ele não nos leva a crer que havia ali algum arrependimento na voz do Sócrates, né? Que Sócrates, claro, Platão através do Sócrates, né? Que ele estava transmitindo algum arrependimento na vida do grande filósofo, né? Pelo menos não me leva a crer que havia na vida de Sócrates algum arrependimento, né? E claro, ele vai dizer que basta, né, o filosofar, né, a purificação da alma para que a gente tenha uma boa morte. Mas eu me questiono se um dos principais fatores a respeito dessa purificação não seja somente a questão intelectual, mas a própria questão existencial mesmo, né? De devemos nos purificar dos nossos arrependimentos, né? Porque nós vamos vivendo, nós vamos cometendo erros e nós vamos prosseguindo com toda essa sequência de atitudes que nós temos que tomar, né? E claro, é impossível o sujeito terminar a vida sem arrependimento algum, né? Alguma coisa terá. E muito do que nós escutamos, de grandes pesquisas, grandes relatos a respeito daquelas pessoas que cuidam de pacientes terminais, né, são arrependimentos do tipo: queria ter me divertido mais, queria ter trabalhado menos. E são sempre: queria ter passado mais tempo com os meus filhos. E são arrependimentos os quais talvez a purificação tire o valor e o sentido daquela morte, né? Como se, como se o arrependimento por aquelas coisas tirasse aquele fator humano,
e demasiado humano daquela experiência que pode ser vivida racionalmente somente por uma espécie, né? Somente pelo homem. E por que que eu digo isso, né? Porque se o sujeito ele se desfaz dos arrependimentos quando ele está lá se propondo à morte, né? Ou em vistas da morte, né? de que de que matéria então, né, o sujeito terá para si, né, ao findar, né? Que partes passarão na sua memória? Claro, as felizes, né? Isso é evidente. Mas que atitudes serão tomadas no momento em que se está chegando, né? E esses arrependimentos que nós ouvimos muitas vezes, né? Desses relatos, eles são muito baseados em algo como uma vida política cidadã, né? Queria ter trabalhado menos, né? Coisas dessa natureza, que muitas vezes elas só ocorrem por uma força social, né? que, que nos impede de termos essa liberdade, essa possibilidade, né? Mas quanto aos arrependimentos mais humanos, do tipo ter perdido alguém que se ama, né? Esse não é um arrependimento que você pode simplesmente, né, é, deixar para lá ou dizer não, circunstâncias me fizeram, né, acabaram me forçando por uma questão de necessidade que eu que eu abdicasse dessas coisas e hoje eu me arrependo delas, né? Claro, um bom existencialista vai dizer que você tem sempre essa escolha, né? Só que a escolha ela é posterior à necessidade, né? Às vezes nós precisamos de algo muito mais do que aquela escolha tem de valor para nós, por uma questão de sobrevivência, né? Mas, mas quanto a perder pessoas, isso eu digo com relação ao amor, por exemplo, é um tipo de arrependimento que ele não se esvai, que faz com que a purificação da alma por esse lado torna-se não só difícil, mas talvez impossível mesmo, porque se o sujeito acumula lá uma série de arrependimentos com relação aos amores da sua vida, né? Não tem como ele simplesmente, no leito de morte, decidir por colocar todos esses amores em dia, né? Agora, se o sujeito tem lá os seus 2 meses de vida, né, ele decide largar tudo e passar esses 2 meses viajando, porque ele queria conhecer o mundo. Talvez o atraso que ele tire não seja suficiente, e não será, né? Mas há essa possibilidade. Agora, quanto ao amor, não tem como. Quanto, quanto a essa espécie de arrependimento, não há possibilidade do sujeito simplesmente, né, sanar todas essas dores, né? E isso me pega no pensamento, porque justamente de que modo essas espécies de arrependimentos podem ser, né, purificadas no sentido, nessa linguagem do Faddon, né? Mas eu creio, né, me leva a crer que não são possíveis de serem purificadas, justamente porque eu disse, ela dá essa materialização, essa, essa sensibilidade maior para esse, para essa experiência, né, que a gente chama de morte. E claro, né, a gente imagina que
passando por um purgatório, né? Que se Deus tiver misericórdia de mim, né, é, serão apenas 1000 anos, né? E que esses arrependimentos vão embora. E talvez apenas com essa espécie de força seja possível desses arrependimentos se esvaírem, né? E talvez precise de um tempo que não exista aqui, ou no momento derradeiro, né, para que esses arrependimentos sejam sanados. E claro, né, há de ter, obviamente, que a propensão dos outros, das outras partes desse arrependimento, né, para que, para que se possa cumpri-los, ao menos minimamente, né? Isso, e aí entra uma outra questão, né, de que, tranquilo, vejamos um sujeito que tem lá suas, seus 6 meses, né, e ele decide por viver esses últimos 6 meses e buscar, né, talvez o perdão das pessoas às quais ele magoou, né? Na medida em que isso vai acontecendo, a impressão que me dá é que às vezes esses perdões vêm associados a uma espécie de, ora, não posso deixar aquele sujeito falecer sem que eu tenha dado o perdão, né? E, e de fato, né, me soa muito humano isso, uma questão de piedade mesmo. Então, o sujeito vai ficar tentando correr atrás desses desses perdões, né? Mas ele definitivamente correrá atrás até o último dia da sua vida. E talvez por conta da natureza desses arrependimentos não sejam cumpridos. E claro, aí seria muito bom que tivéssemos essa alma platônica, né? Que, que há então essa possibilidade de rememorar, né? Numa outra vida. Mas isso não ocorre porque justamente há toda essa questão de, de reencarnação, né? É uma falha lógica ginasial, né? Então a gente fica preso ao tempo daqui, né? E Sócrates também estava preso no tempo daqui. E sua voz não tinha arrependimentos, né? Até quando ele expulsa Xantipa, sua esposa, da sua cela, né? Ele não soa magoado depois com relação à escolha da sua mulher chiliquenta, né? Mas muito pelo contrário, dá a impressão de que ele é expulsa de lá porque não, vou expulsar ela daqui, ela vai dar conta das coisas e não tem problema, a morte é minha. Talvez sou egoísta, né? Sócrates pensa isso. Porque pela fala pelo que Xantipa sai gritando, né? Dá a impressão de que ela está incomodada com a morte do seu marido, né? E claro, deveria estar, né? Do tipo, olha você, com seu auto tão egoísta, vai deixar os seus amigos aí, né? Que é justamente o grande tema da primeira discussão do Fanon, que é sobre o suicídio. Ora, o suicídio é um ato egoísta. E, e por mais que Sócrates, ao mesmo. Claro, sua argumentação nos leva a crer que o suicídio não é algo egoísta, mas ele não está impondo assim um egoísmo mesmo com relação à sua morte por não ter por não ter esses arrependimentos, né? Ou não aparentar ter esses arrependimentos. Porque eu acho que, né, sabendo da qualidade literária de Platão, ele teria ao menos exposto um pouco desse arrependimento nos seus textos, mas muito pelo contrário.
A gente começa, né, o próprio diálogo do Fedon ouvindo dos seus interlocutores que ele não estava chateado, que ele não estava triste, que ele não estava nervoso. Então, esses, esses arrependimentos, eles são, será uma prova de que não somos egoístas com relação a essa morte? Nossa, não sei se faz sentido, mas isso tudo que eu tô tentando dizer. E nesse fato, né, de ter esses arrependimentos que faz com que essa, com que essa nossa morte não seja um fato unicamente nosso, né? É, que essa materialização desse algo ao qual nossa vida vai estar sempre ligada, de certa forma, né? Digo, nossos arrependimentos serão carregados, né? É, até que sejamos purificados, né? Talvez, claro, né? Aí, com certeza, após o purgatório, né? Esses arrependimentos não serão nem lembrados, né? É como nos recomendam após a confissão, né? Olha, você confessa e você esquece absolutamente de tudo que passou. O novo homem, os sacramentos são isso. Então, né, isso é muito caro para mim pensar nisso. Custa demais. Não caro no sentido de mim é importante pensar nisso, mas de que é caro, custa muito pensar nisso. Claro, né? Eu não sou um senhor à beira da morte e que carrega nas costas uma infinidade de arrependimentos, mas eu imagino que será assim. Eu imagino que será assim. E pelo andar da carruagem, né? Talvez chegue mais rápido do que eu imagine que chegará. E por isso que essa sensibilidade literária do Platão com relação ao Sócrates à beira da sua morte me põe tanto a pensar a respeito disso. Posso ter uma morte como Sócrates? Ou, né? Será egoísta por estar sem arrependimentos alguns. Então, é algo que me põe a pensar e que eu acho que é importante para mim transmitir isso de alguma forma. Então, espero que tenha servido tudo isso que eu falei aqui, por mais que pensando agora, né, talvez não tenha feito sentido posto para fora, mas apenas dentro da minha cabeça. Espero que ao menos tenha levado alguns de vocês a uma espécie de reflexão a respeito disso. Eu só estava lendo aqui, inclusive, simplesmente liguei a câmera e fui gravar, né? Porque na verdade eu tô lendo um comentário ao Fedon. Ele vai dizer que uma das. A alma tem três características, né? Pessoal, cognitiva, três funções, né? Cognitiva, pessoal e como princípio vital, né? E essa parte pessoal, né? Essa função pessoal é justamente isso que eu tô tentando expor. É um dos aspectos dessa função pessoal é o que eu tentei expor aqui para vocês, que, que simplesmente me veio à mente, né? Então, espero que ao menos tenha valido a pena esses 20 minutos de vídeo.
E é isso. Muito obrigado.